Estamos espertos aí, ó, o interesse de alguém ser vereadora, mais uma vereadora. Tu sabe que eu estou sentindo pela primeira vez o que os alunos sentem quando participam da administração estudantil. Nossa, não dá para parar com esse projeto. Que emoção. Olha ali, ó, tem que dar um jeito de fazer. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde a quem nos acompanha pelas redes sociais. É um prazer estarmos aqui hoje, retomando a nossa atividade. A semana passada fizemos um encontro com a secretária de Saúde, a secretária Vanessa, e hoje temos a grata satisfação de receber aqui na Casa Legislativa a secretária de Educação, Esporte, Lazer e Juventude, a professora Isabel Cristina Durli Menin. A todas as professoras que estão presentes hoje também, o nosso respeito. A Marilene Tagliaferronato, diretora da Escola Irmã Jerônimo, Gabriela Grando, vice-diretora, Neide Fantini Pissetti, diretora da Anita Dallagnol Mantino, Luciene Dallagnol Bavaresco, diretora da Escola Felipe dos Santos, Karina Frison Menezes, coordenadora de aprendizagem dos anos finais, Raquel Ferronato Zucchinali, coordenadora de aprendizagem dos anos iniciais. Para nós, Câmara de Vereadores, como já foi falado, é um prazer tê-los aqui. Nós tivemos esse programa piloto a semana passada e, no nosso entender, foi extremamente positivo e alcançamos os objetivos. Não vamos parar por aqui. Essa Câmara de Vereadores, a 19ª legislatura que acontece no município de Veranópolis, tem essa visão. As decisões são tomadas em conjunto e sempre tentando levar a nossa comunidade a um maior nível possível de informação. Nesse intuito, secretária, gostaria de lhe dizer que os 3 anos e 3 meses que convivi ao seu lado junto ao Executivo foram de um grande aprendizado. Confesso que eu não tinha conhecimento da sua força e do seu trabalho. E falo sem medo nenhum de dizer da sua competência, da sua dedicação, e que onde você coloca a mão, a coisa sai. Os meus parabéns a você por tudo que você tem feito, e principalmente por esse momento difícil que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, que o 2020 foi um ano completamente diferente, nós tivemos que buscar todo dia uma adaptação diferente, e esse 2021 mostra que não vai ser tão diferente do que a gente estava pensando. E nós conversávamos antes nos bastidores aqui, as dificuldades de conciliar as informações, que eu acho que é o mais difícil de tudo. E nós hoje, como Câmara de Vereadores, estamos aqui para repassarmos essas informações a todos os vereadores e à nossa comunidade. Quem não nos acompanha hoje, você pode ter certeza que no decorrer da semana vai lá e clica e acompanha o que aconteceu nessa nossa reunião. Então o objetivo, além de informação, é evitarmos um problema maior lá na frente pela desinformação. E nesse intuito, mais uma vez, nós queremos agradecer a presença de todos vocês. Obrigado por atenderem o nosso chamado e para virem aqui conversar conosco. De uma forma simples, de uma forma direta e passando sim a informação. Nos acompanham todos os vereadores, vereador Mazeto, vereadora Mara, vereadora Maria, vereador Chumbinho, vereador Costa, já está chegando o Aristeu, o Iti e a Adri. Então, nós não temos público na Câmara porque o momento não permite. É só os vereadores e a secretaria. Com a palavra, a supersecretária Isabel. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Cris. É um prazer mesmo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cris. E eu digo que a recíproca... Eu tenho voz. Novamente, então, boa tarde a todos, boa tarde, Cris. A recíproca é verdadeira, né, no sentido de trabalho que fizemos na gestão 2017-2020. Obrigado, primeiramente, às meninas, né, as Díris e as coordenadoras por estarem aqui. E eu acredito que esse momento ele é muito importante, sim, Cris. Eu te parabenizo e parabenizo todos os vereadores, porque nós continuamos a viver um momento ímpar na educação, né? E sendo um momento ímpar, nós precisamos ter as forças tanto do Executivo quanto do Legislativo juntas, porque é a comunidade que ganha com isso. E o nosso trabalho, ele é todo voltado para a comunidade veranense, mais precisamente nós para as crianças e os alunos. Eu vou dizer que, assim, 2021 ele começou já com um grande desafio. Ele começou com um desafio de um retorno
um retorno da educação infantil e um retorno do ensino fundamental. E para que a gente consiga conversar e acompanhar o processo, eu acho importante nós voltarmos lá em 2020, porque o ano de 2021, ele não se faz sem o ano de 2020 juntos, né? Então, lá em março, quando nós paralisamos a aula presencial, eu sempre digo, nós tivemos a paralisação da aula presencial na escola, porém, a aula, ela teve prosseguimento de forma virtual. Nós nunca paramos com as atividades para os alunos, né? E nem com as crianças da educação infantil. Então, eu acho extremamente importante nós avaliarmos o processo. Em agosto, quando começou, né, começaram a ter as primeiras sinalizações de volta, nós já começamos a pensar no preparo da escola. Porque como nós tínhamos uma escola preparada lá em março, nós não podíamos mais ter ela desse formato para receber os alunos, né? Então, em agosto de 2020, nós já começamos a fazer, junto às escolas, um diagnóstico de como nós precisaríamos reestruturar cada ambiente da escola, a fim de atender os protocolos que nós já estávamos, né, antecipando que seriam necessários para um retorno. Então, qual foi nosso primeiro passo? Nós começamos a estudar a parte da higienização, nós começamos a instalar mais pias, instalar, né, recipientes de sabonete, comprar EPIs, porque se o professor precisa voltar para a sala, ele precisa estar protegido, o aluno também. Então, nós nos voltamos a preparar a escola para este ambiente presencial e também para o ambiente de ensino híbrido. Então, nós começamos a equipar com EPIs, nós compramos todos os EPIs necessários a fim de atender essa demanda, né? Então, o nosso passo em junho, com o executivo, com o prefeito Valdemar, conversando, nós achamos por bem montar um COI da educação, um Conselho Municipal da Educação, com várias representações de escola particular, escola estadual, escola municipal, médicos, pediatras, né? Vigilância sanitária, enfim, todo um suporte para nos dar caminhos e, através deste COI, nós estarmos estendendo para cada educandário todos os protocolos necessários para a volta com segurança. Nesse COI, nós elencamos como seria, desde a entrada das crianças, quantas entradas teríamos na escola, quais os equipamentos que um professor poderia utilizar, os equipamentos de EPIs que o aluno, a criança, poderia utilizar. Então, a partir desses encontros que nós tínhamos com esse COI, nós começamos a providenciar os EPIs. Num primeiro momento, esse COI levantou que nós precisaríamos estar atendendo de forma mais precisa com jalecos, toucas, os professores da educação infantil, que é a faixa etária onde mais tem proximidade e contato professor e criança, né? Então, em reunião, nós, na SMED, inclusive, nós começamos a pensar, bom, se o professor da educação infantil, ele vai ter esse EPI, nós achamos muito, por precaução e também, assim, por segurança, estender esses EPIs para todos os professores e funcionários da rede. Então, nós adquirimos EPIs desde os 4 meses, para aquele professor que está nos 4 meses, até aquele professor que trabalha com o 9º ano. Todos os profissionais. Quais foram esses EPIs? Nós adquirimos 2 jalecos e 2 toucas para cada profissional, o Face Shield, mais touca, e para a escola, além de tapetes sanitizadores e toda a parte de álcool gel e toda a parte de dispenser de álcool gel com pé para as crianças e para alunos, enfim. Foi feita toda uma reestruturação de segurança para o recebimento. E para as aulas online, nós começamos a pensar qual é a nossa realidade. Desde março que nós estávamos em contato com os pais através de pesquisas para conseguir entender qual era a realidade do município de Veranópolis. Como esses pais estavam acessando a internet, como chegava essa internet em casa, inclusive, né, Cris, eu comentei com o Cris, olha a importância da internet no interior, porque nós nunca imaginávamos que nós iríamos na educação precisar tanto da internet, você lembra que eu te falei, né, no interior. Então, nós começamos a mapear de que formas esse aluno estava conseguindo acessar as aulas.
E como era eu falo era, porque ano passado, né, uma mudança muito brusca até na metodologia que os professores estavam acostumados, nós sempre tivemos o cuidado de ir muito devagar nesse processo, no sentido de adaptação tanto do professor quanto do aluno, porque nem todo mundo se sente à vontade com gravação de aula, nem todo mundo se sente à vontade na frente de uma câmera, né? E nem todo mundo tem aquela destreza de estar, né, mexendo na tecnologia. Então, junto com as direções, nós começamos pelos grupos de WhatsApp. Dos grupos de WhatsApp, nós passamos pelas gravações de aula. Das gravações de aula, nós começamos a utilizar o material do Aprende Brasil um pouquinho mais nos vídeos de WhatsApp. E, a partir deles, nós começamos a sentir a necessidade de aprimorar essa questão do ensino híbrido. Aí, nós adquirimos um estúdio de gravação na SMED. A partir desse estúdio de gravação, nós formamos um cronograma com todos os protocolos de formação desses professores, porque a gente precisa se apropriar da tecnologia para conseguir ensinar com tecnologia. Então, esses professores vieram na SMED, tiveram contato com a Lousa Interativa e o estúdio, começaram a desenvolver as aulas, a gravar as aulas, e a partir dessa apropriação, nós pensamos, então, e nós encaminhamos a aquisição de um estúdio por escola. Então, esse estúdio, hoje as escolas de ensino fundamental têm um estúdio por escola. Nós começamos a trabalhar na aquisição da assinatura do Google Education, para o Google Meet de aulas, e também para o ensino híbrido nós adquirimos os 32 notebooks, porque tinham alunos que não tinham como estar tendo as aulas, né, assistindo às aulas, enfim, interagindo pelo celular. Então, eles iam para a escola. Feito todo esse processo, tanto na parte estrutural quanto pedagógica e na aquisição tecnológica, nós começamos a ensaiar a volta, porque era muito necessário. Nós tínhamos muito presente, porque nós acompanhamos o processo muito de perto. Aí nós começamos a perceber que haviam crianças que não conseguiam aprender sem a mediação presencial do professor. Então, pouco a pouco, nós retornamos para a escola, no ensino fundamental, para os alunos que não tinham acesso à tecnologia e não tinham muita autonomia no desempenho das atividades. Passado o mês de agosto, nós começamos a ampliar essa demanda. Com as diretoras, nós fizemos um mapeamento e nós começamos a chamar mais professores e mais alunos. E assim sucessivamente. No mês de outubro, junto com as EMEIs, né, as Escolas de Educação Infantil, nós sentimos a necessidade de ter também as crianças dos jardins e dos maternais. Nós terminamos o mês de dezembro com as escolas praticamente tendo mais de 50%, né, do retorno, sempre obedecendo que, se a escola tinha 80% de alunos presencial, na sala era 50%, por grupos. Então, nós organizamos dessa forma, e já pensando como é que nós faríamos em 2021. Em dezembro, né, passado toda essa adaptação, nós fizemos uma reunião com cada escola, tendo um professor de cada nível, porque era importante que esse professor nos dissesse como que ele conseguiria dar aula e como ele conseguiria adequar o ensino híbrido e as direções também. A partir dessa conversa com os professores, nós começamos a estudar junto com as direções as maneiras de nós voltarmos tendo 100% dos alunos no fundamental presencial, porém com 50% em cada sala, que é o que os protocolos nos exigem. Então, em algumas escolas, nós conseguimos fazer isso. Em outras escolas de ensino fundamental, pelo espaço físico, nós não temos como fazer. Então, o ensino híbrido, ele se mantém nestas escolas. Tá? E a educação infantil? A educação infantil, eu confesso para vocês que é a nossa grande preocupação e continua sendo, né, Neide? Por quê? De 0 a 3 anos, tu não tens como distanciar. Quem trabalhou em educação infantil, quem esteve em interação, sabe que criança se toca, criança brinca, criança coloca na boca as coisas, né? Então, essa era uma preocupação muito grande. Frente a essa situação, nós temos os pais que voltaram a trabalhar, inclusive no ano de 2020. E esses pais precisam das escolas, né?
Nós, em dezembro, frente a isso, nós nos reunimos fizemos 2 conversas com o Dr. Lúcio, promotor de justiça de Veranópolis, solicitando também para que ele nos desse caminhos, né? Enfim, por quê? Nós ainda pensamos e temos presente que, como na educação infantil de 0 a 3 anos, tu podes ter critério para os pais. Não existe, a LDB é a entrada universal. Então, é difícil que tu diga, olha, pai, tu que trabalha tem direito e outro pai que trabalha não tem. Então, nós temos que o ingresso universalizar, né? E também meio turno. Se um pai trabalha 8h48, como é que um pai vai poder deixar só 4 horas essa criança na escola? Então, junto com ele e junto também com o pediatra, que a doutora Jeter sempre foi muito parceira, né, nessa condução, ela nos orientou na questão dos protocolos dentro das salas de higienização, só brinquedos higienizáveis, enfim, e a dinâmica do transporte. A dinâmica do transporte, nós não temos hoje como manter crianças distanciadas no transporte. Depois a Neide vai mostrar mais precisamente isso, né? Então, qual foi a saída que nós encontramos? Porque nós precisamos dessas crianças na escola. E nós precisamos garantir que elas tenham essa continuidade de forma saudável na escola. Então, nós enviamos um questionário para os pais em dezembro, informando que nós voltaríamos de 0 a 3 anos, quantos retornariam, sem o oferecimento do transporte nessa faixa etária, né? Nós tivemos um retorno de 98% de pais que sim, voltariam mesmo levando e buscando o filho na escola, né? Frente a isso, então, para nós deu uma tranquilidade na questão da estruturação da volta de 0 a 3, com transporte para crianças a partir do jardim, né? Iniciamos dessa forma. Isso os pais, eles entenderam, compreenderam, porque nós precisamos fazer nesse momento um esforço em conjunto, família e escola. Nós precisamos que essas crianças fiquem na escola, nós precisamos encontrar maneiras de garantir que ela fique de forma saudável, aprenda, e nós voltamos de forma integral. Então, essa questão do transporte de 0 a 3, ela necessita que a gente espere, aguarde um pouquinho, para que a gente analise de que forma. E a vacinação está acontecendo. Então, a vacinação acontecendo, pouco a pouco, eu acredito, que nós vamos ter uma normalidade nessas situações. E de 4 anos em diante, que significa mais o jardim, então sim, o transporte volta com a exigência de 50%, 50% no transporte, né? Tanto licitado quanto o nosso escolar. Então, nós organizamos a rede numa volta com a merenda também. A merenda escolar, ela vai ser novamente feita, por quê? Ano passado, nós distribuímos a questão da agricultura familiar. Mas eu digo que dentro da escola, né, principalmente na educação infantil, a dinâmica é diferente. O alimento chega, o alimento é preparado, e como fala a nutricionista da secretaria, tu tem a certeza que os nutrientes que a criança precisa no dia está lá na escola. Ele é preparado para a criança precisa comer na escola, né? É por isso que existe o programa de alimentação escolar, que é o programa mais antigo do governo federal, porque a gente precisa que essa alimentação aconteça. Então, nós reestruturamos a escola para que a alimentação aconteça também dentro da escola. Eu acredito que os pontos principais, de maneira geral, eu coloquei para vocês, né, no sentido de organização. E por que eu solicitei que as meninas me acompanhassem? Dentro dessa estruturação, de acordo com as particularidades de cada educandário, espaço físico, exigidos pelo protocolo, nós temos 3 escolas de ensino fundamental que se organizaram como a Irmã Jerônimo da Mari se organizou. Nós temos 3 escolas de ensino fundamental que se organizaram na sistemática que o Felipe dos Santos da Lucien, que é diretora, se organizou. Então, aqui nós temos a representação de como se estruturou o ensino fundamental. A Neide representa a organização da educação infantil, tanto na alimentação, quanto no transporte, né? E toda a sistemática de berçário, para vocês entenderem. 0 a 3 anos, quando a gente fala, é do berçarinho, dos 4 meses, né? Até o maternal.
Jardim é 4 anos, nas EMEIs, né? Então, a Neide vai falar um pouquinho dessa organização. A Karina vem e fala um pouquinho da questão de como nós estruturamos, né, as escolas e nós organizamos essa volta. A Raquel vai falar dos períodos, porque nós tivemos que reorganizar toda a parte de como as crianças vão ficar na escola, vão ter o lanche, vão caminhar pela escola, vão estar tendo os períodos, porque aquelas 4 horas que antes de março nós tínhamos, que era de aula, das 7h30 às 11h45, não existe mais. Porque existe protocolos desde a entrada até protocolos de saída. Nesse meio tempo, nessas 4 horas que as crianças estão e os alunos estão na escola, existe todo um processo que vai dar em 3 horas de efetivo trabalho. Mas 3 horas de efetivo trabalho é melhor do que 100% online. Sim. É melhor, sabe? Eu acho que nós enfrentamos um ano que nos mostrou do quanto é importante as aulas presenciais. O quanto é importante essas crianças na escola, para que a gente veja elas se desenvolvendo de forma sadia, se alfabetizando, se apropriando da escrita, se apropriando da lógica. Então, isso para nós se tornou fundamental. E nós temos o planejamento. E eu sempre friso, ele é um planejamento. Nós estamos caminhando e refazendo, caminhando e refazendo. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, eu acredito que agora, Cris, eu passo para as coordenadoras, para elas explicarem um pouquinho mais dessa sistemática, e, na sequência, as escolas apresentam a organização em si mesmo, o processo como está acontecendo. Pode ser? Obrigada pela escuta. Então, Isa, nós pedimos que você comande, peço para o pessoal ir até o parlatório. Os vereadores, no final, vão fazer alguns questionamentos. E eu te digo assim, ó, Isa, a complexidade é muito grande. Vocês são guerreiras. Pelo amor de Deus. Críticas sempre vão existir, mas as pessoas precisam se informar. E eu antecipo para vocês que a vereadora Maria me procurou antes de começar esse nosso encontro, juntamente com a vereadora Mara. As duas estão organizando uma moção da Câmara de Vereadores de Veranópolis, assinada por todos os outros vereadores. Vão encaminhar ao governo do estado, vai ser pioneiro também, que nós gostamos de ser os pioneiros. Tá? Seremos os primeiros a fazer isso, moção pedindo que os professores de escolas entrem na vacinação. Não é um fura-fila, mas que consigam, que o governo se sensibilize. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos tomar essa decisão sendo pioneiro, e a partir da aprovação nós vamos divulgar para as outras câmaras de vereadores também seguirem o mesmo caminho. Parabéns às vereadoras que tomaram a iniciativa. Então nós vamos fazer isso. Vocês são merecedoras de receber a vacina antes que nós. Nós afirmamos assim, ó, de coração, agradecendo em nome de toda a categoria, porque é muito importante isso. É muito importante porque, embora a gente saiba que nós estruturamos, nós temos aquele profissional que está em contato principalmente na educação infantil. E sabedores que jovens abaixo de 18 anos não vão receber a vacina porque não tem estudos ainda em relação ao que pode acontecer. Ninguém vai virar jacaré, né? Ninguém vai virar jacaré. Mas não vão receber as vacinas. E os professores são um alvo muito fácil. Muito fácil. Então, parabéns, vereadoras, parabéns a todos os vereadores que tomaram essa iniciativa. E nós vamos fazer a divulgação para as demais câmaras de vereadores da região e do estado. Encaminhar para todos os deputados, Palácio Piratini, como é de praxe. Muito obrigado. Isa, tu comanda, por gentileza? Raquel. Então, a Raquel, coordenadora dos anos iniciais. Então, boa tarde. Eu saúdo todos os presentes, os nossos vereadores, o nosso presidente da Câmara. E eu coloco para vocês de forma muito simples e bem tranquila, depois de tudo que a Isabel já explanou, né, fica fácil ter uma visualização. Mas, neste novo tempo de educação, inclusive o nosso tema de trabalho é Educação para um Novo Tempo, porque se constitui um novo tempo, um novo ciclo de administração e, principalmente, um novo tempo de convívio social, né? E aí, nesse período, a gente, sim, tem adotado o modelo híbrido, que a Isa falou, que é onde a escola se constitui por 2 vieses. O viés da aula presencial
e o viés da aula online, né? Não necessariamente sendo ao mesmo tempo, a aula assistida ao mesmo tempo, mas disponibilizada para as famílias que precisarem. Porque neste período nós vamos ter as famílias que terão as crianças na escola, as famílias em que nós teremos as crianças 50% em casa, numa semana, 50% na escola. Teremos ainda as famílias que têm crianças com comorbidades e não poderão estar presencialmente. E nós teremos que dar conta de todas essas frentes. Então, esse currículo híbrido, a tecnologia e a aula presencial realmente se complementam para dar conta desse currículo, né? E, para a gente poder fazer esse atendimento presencial, nós estruturamos um novo sistema. Novo, eu digo, porque tivemos que repensar os tempos, desde a entrada. Não dá para pensar em entrar em 5 minutos na escola. Não dá mais. Temos que medir a temperatura, tem que fazer a higienização das mãos, né? Tem todo um procedimento. Então, nós sugerimos às escolas um modelo, que é aquele começar a pensar em como estruturar os trâmites de circulação e de tempo dentro da escola. Por que sugestão? Porque cada escola tem um tamanho, cada escola tem uma realidade e cada direção de escola tem liberdade dentro do seu espaço, junto com o seu COE local, que são os conselhos de fiscalização dos procedimentos dentro da Covid, né? De ver o que funcionaria melhor para seu espaço. De novo, repetindo, somos todos sabedores que estamos em teste todo o tempo. Funcionou, levamos adiante. Semana que vem tem que repensar? Repensaremos e se construirá outra proposta. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com 20 minutos de protocolo de acesso à escola. Tá? Os tempos dos períodos, a gente estruturou eles um pouco mais curtinhos, mas para poder dar conta dos 5 períodos de manhã. Também pensamos em 3 espaços de recreio, 3 tempos de recreios, para que se possa servir a merenda escolar, né? Tem escola que poderá precisar 4 tempos, tem escola que poderá ser só 2. Aí, de novo, vem essa liberdade de pensar e estruturar a escola. Não vai dar para a gente comparar a escola A com a escola B. Ah, o meu vizinho tem um filhinho lá na escola Joana Imê. Ah, o meu é do Felipe. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Nós vamos tentar trabalhar o currículo da mesma forma para todos, no sentido de dar as competências e habilidades que eles precisam desenvolver isso. Mas o jeito de fazer, cada escola vai fazer do jeito que é possível para que se atendam os protocolos, se mantenha a saúde da melhor maneira possível para todos. Tá? Então, de tarde, também na saída, 20 minutos de saída. De tarde a mesma coisa, as crianças terão que começar a entrar 10 para 1, até 1h10, somente para essa mobilização de medição de temperatura, higienização, seguir até a escola, né? A sua sala de aula. De novo, os tempos de recreio terão que ser maiores, para poder dar conta da alimentação para as crianças, para que eles façam um intervalo, porque é massivo, né, gente? Não dá para brincar com bola, não dá para ir para o pátio para ficar correndo, que nem eles faziam. Então, é toda uma estruturação que a escola está fazendo. Mas, sim, a nossa comunidade vai ter a escola funcionando de um modo diferente. E a gente sempre diz, às vezes, é melhor a gente ter ela desta forma, que é parcial, de certa maneira, né, do que não ter nada. Né? Eu acho que a gente ganha muito mais assim. Acho não, tenho certeza. E também, uma coisa importante que queremos dizer para vocês é que nós começamos sim com esse modelo híbrido, com as questões tecnológicas. Tanto que a Isabel já proporcionou um investimento maior nas tecnologias, nas ferramentas de ensino híbrido, né, para 2020. Mas também temos um outro olhar nessa metodologia, com um primeiro núcleo de estudo de como fazer para que os nossos profissionais fiquem ainda mais à vontade com essas tecnologias, né? Porque existem plataformas que nós podemos usar para agilizar o processo, mas nós precisamos estar formando os professores e com alguém disponível que possa estar com eles, suprindo as suas necessidades, as suas dúvidas, mediando também essa formação do professor. Então, neste momento, o que eu queria colocar para vocês é isso. Temos tempos diferentes,
mas temos escola, temos recreio, temos comida, estamos ali tentando fazer funcionar. E pedimos muito, digo assim, o entendimento de todos, sempre. É construção. E a gente vai estar revendo sempre que for necessário e reconstruindo também. Nada impede de daqui 15 dias, uma semana, a gente chegar e dizer, bom, vamos ter que repensar o procedimento. Nada impede, mas a gente tem que experimentar para saber. Tá? Muito obrigada. Era isso. Karina é a coordenadora dos anos finais. Agora eu tenho que levantar. Bom, boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom nós estarmos próximos, né, nessa parceria, podendo conversar abertamente sobre educação, né? Então, eu vou falar um pouquinho de como ficou a organização de cada escola no que tange ao recebimento desses alunos, certo? Começando então pela educação infantil, a Isabel já colocou, né? As escolas se prepararam para receber os alunos com capacidade para 100% presencial, onde alguns pais, por trabalhar, precisam todo dia, né, que a criança fique na escola no turno integral, ou seja, às 11 horas, e alguns pais, então, conseguem deixar com uma avó, com uma tia, enfim, né, e aí optaram, então, por um turno único, que no caso somaria 5 horas, mais ou menos, do dia, em que a criança permaneceria na escola. Então, seguindo todos os protocolos do plano de contingência que cada escola tem, que cada escola construiu, supervisionado pelo seu COI local também. Então, as gurias estão bem organizadas nesse sentido nas 4 EMEIs que nós temos, né? Que é a Hilda Hoffman Perufo, a irmã Carmelita, a Anitta Dallagnol, a Mantino e a irmã Laura, certo? Então, essas 4 escolas de educação infantil estão estruturadas dessa forma. E como nós estávamos falando anteriormente, né, com a Neide, inclusive, por exemplo, ela vai falar depois da escola dela também, que é o modelo de todas, mais ou menos. A maioria dos pais optou pelo turno integral, né? Lembrando que esses pais, eles, para que a criança possa frequentar, eles precisam assinar um termo de anuência, ou seja, um termo de responsabilidade, onde eles expressam esse desejo de que a criança permaneça na escola, certo? Também esse termo é assinado pelos pais que desejam o contrário, desejam resguardar os seus filhos por alguma comorbidade, né, alguma questão de saúde. Eles também vão assinar, então, que eles têm o desejo de que o filho permaneça com atividade domiciliar e a escola, então, vai encontrar uma maneira para que essa escola vá até a casa, né? Depois eu vou explicar melhor sobre isso, para que atinja, então, essa criança com o conhecimento. E agora eu vou falar um pouquinho das 6 escolas do Fundamental, certo? Então, as 6 escolas do Fundamental, nós temos 3 escolas, como a Isa colocou, que tem uma particularidade, e nós temos outras 3 escolas que têm outra particularidade. Eu vou começar falando pela escola Adriano Farina, irmão Jerônimo, que depois temos a diretora e a vice, que vão explanar melhor a questão, e a escola Joanemé. Como é que essas 3 escolas vão receber os alunos? Nós vamos iniciar o ano letivo com as crianças no dia 22 de fevereiro, certo? Então, essas escolas, elas têm capacidade para receber 100% dos alunos de forma presencial. Seja dividindo os alunos 50% em 2 salas, né? Divide 50 numa sala, 50 na outra. E aí, numa sala fica o professor titular explicando, né, os conteúdos, os objetos do conhecimento, a disciplina, né, afim que ele leciona, enquanto que na outra turma fica um monitor, né, auxiliando nas atividades daquela turma cuja professora já passou e já deixou para eles estarem desenvolvendo. Então, ela acompanha nesse desenvolvimento. Depois, elas alternam, né, elas se trocam. Então, enquanto o monitor vai para a turma, vamos chamar de turma A e turma B, né? Então, enquanto o professor titular está na turma A, o monitor está na turma B. Depois, o titular vai para a turma B e o monitor vai para a turma A. Então, as turmas conseguem ser contempladas de igual forma com os conteúdos e as atividades a serem desenvolvidas, tendo o acompanhamento pedagógico necessário, certo? Então, essas escolas conseguiram acomodar todos os alunos cujos pais expressarem esse desejo através do termo de responsabilidade, certo?
Então, no turno da manhã, que é para os alunos de 5º ao 9º ano, salvo na Escola Adriano Farina, que o 5º vai ser de tarde, essas turmas ficarão 4 horas e 15 minutos na escola, o turno deles, né? Isso segue o mesmo horário que tinha os anos finais, que já vinha quando era presencial, sempre. E de tarde, essas crianças que é do jardim até o 4º ano, né? Salvo no Adriano Farina, então, que tem até o 5º, eles vão ficar 4 horas na escola, certo? Que é o turno exigido por lei para fechar as 800 horas anuais. Essas 3 escolas, então, conseguem perfeitamente organizar os alunos desta forma. Já a Escola Felipe dos Santos, que também tem a diretora que depois vai explanar melhor, e a Escola Arthur Francisco, né, não conseguiram acomodar os 100% presencialmente. Então, como é que elas se organizaram? Metade das turmas vão ficar uma semana 50% da turma na escola tendo aula presencial, enquanto que a outra parte, os outros 50% permanecem com aulas domiciliares, sendo acompanhados, né, pelos pais, porém com a interação professor-aluno, né, no que tange o professor está enviando as aulas que serão gravadas. Então, nesse 50% presencial, o professor vai filmar essa aula e vai ser disposto no drive da escola o acesso a esses vídeos, né? Claro que nós vamos ter várias plataformas para que essa aula possa chegar ao aluno, né? Nós vamos ter os grupos de WhatsApp que vão ser mantidos, nós vamos ter, através do Google Meet também, se algumas escolas conseguem, né, manter aulas síncronas, mas o que vai ser disponibilizado são a gravação das aulas para essas crianças. Também, no último dia de aula presencial de cada semana, essa criança vai levar as aulas impressas para casa para estar desenvolvendo, né? Além do acompanhamento, né, pedagógico necessário. E nós temos assim, alunos, né, cujos pais, por alguma comorbidade, não vão aceitar que esses alunos vão de forma presencial. Então, para eles também, eles vão daí a cada 15 dias ter que retirar na escola os materiais impressos com todas as explicações das aulas e também vão receber essas gravações de aulas e tendo também os grupos de WhatsApp para poder tirar as dúvidas e fazer a mediação entre família, escola, aluno, professor, enfim. A escola Senador, eu não falei ainda, porque a Senador ela tem 2 particularidades. O turno da manhã ele vai se encaixar num modelo e o turno da tarde em outro. Então, o turno da manhã consegue atender 100% presencial, dividindo as turmas em 2 salas com monitor e professor. E o turno da tarde, onde são as crianças de jardim até o 4º ano, elas vão ter que, pelo número de alunos, fazer dessa forma, igual o Felipe e o Arthur, onde 50% permanece na aula presencial naquela semana, enquanto que 50% fica domiciliar e vice-versa depois. Ou seja, eles vão para a escola quinzenalmente de forma presencial, certo? Então, acho que seria isso. Eu não sei se vocês têm alguma outra dúvida depois. Obrigada. Eu acho que agora, Mari, tu começa com a tua escola explicando, depois na sequência a Lucien e a Neide, da Educação Infantil. Enquanto as meninas preparam, acho importante a gente salientar que a questão do ensino híbrido, nós, a partir de dezembro, nós começamos ali na Secretaria o Núcleo de Ensino Híbrido. É uma pessoa responsável que está fazendo todo o acompanhamento para a implantação do nosso ensino híbrido de acordo com as características da nossa comunidade escolar. Boa tarde, quero dizer da gratidão de poder estar aqui e mostrar um pouquinho da nossa escola, da nossa organização. Então, nós somos da Escola Irmão Jerônimo, ali no bairro Valverde, tá? É uma escola que eu acho que hoje, né, Isa, que tem mais alunos. Então, a Isa voltou a 2020, eu voltaria a 2019 um pouquinho para ver como nós éramos. Nós gostávamos de muita aglomeração, nós gostávamos de estar junto, fizemos viagens de estudo, então tudo fluía muito bem, era a vida pulsando dentro da escola, né? Aí chegamos a 2020 e nos encontramos assim. Não foi fácil para ninguém na escola, nem para pais, nem para alunos, professores, direção, entender, absorver e assimilar tudo isso, mas era preciso. Então, quando nos foi proposto no final do ano passado, para vermos como poderíamos iniciar 2021,
Conversamos com os nossos professores, com toda a organização da escola, e um desejo muito grande deles e dos pais também é que a escola conseguisse voltar. Mas voltar com 508 alunos. Era o nosso primeiro desafio. Nós temos na escola 22 com necessidades especiais. A faixa etária que nós atendemos é dos 4 anos em diante. Temos 30 professores, 2 funcionários, 3 na gestão, 14 monitores, 6 funcionários terceirizados, precisamos de 14 monitores para educação especial. É bastante gente. E aí vocês devem estar dizendo, é impossível, não vai dar certo. Quando nos disseram que seria impossível, foi aí que a gente se juntou e tornamos possível. Reitero o que foi dito, estamos em teste. Se não der, nós voltamos. A Isa disse na última reunião que dar 2 passos para trás é importante para que se possa dar um para frente com mais firmeza. Então, o que nós pensamos, né? Nossa escola é gigante. A gente convida vocês a irem até lá. Essa é uma visão panorâmica, do lado tem a creche, para vocês terem uma ideia do que é a nossa escola, do tamanho da nossa escola. Vocês já tinham essa imagem dela neste tamanho? Muito bem. Então, essa parte de cá é a parte mais antiga, e depois, no ano passado, né, Isa, nós cobrimos esse corredor do meio, e é a parte que foi construída mais nova, que tem praticamente 3 pisos, né? O primeiro, o segundo e o ginásio está logo acima. Diante disso, nós começamos a pensar nos espaços, porque os nossos professores, a nossa escola, queria muito que os nossos alunos voltassem. Queria muito tê-los ali. Começamos a pensar. A biblioteca passou a ser sala de aula, a brinquedoteca passou a ser sala de aula, e queríamos ganhar espaço nas nossas salas. Nessa parte maior, que é o primeiro e o segundo piso, as salas têm em média 13 metros de comprimento por 5 de largura. Mesmo assim, nós queríamos ganhar espaço para respeitar as regras de distanciamento. Tiramos todos os armários e colocamos no corredor. Está tudo no corredor, com trafegabilidade normal, com a ciência dos professores dessa organização nova que precisa ser feita. Então, nós temos as séries e a quantidade de alunos capazes de estar ali dentro. No primeiro piso, no segundo piso, e nós temos uma sala do ginásio que faz todo o comprimento. Ela tem 15 metros de comprimento. Então, ali a gente também conseguiu acomodar mais 2 turmas inteiras, respeitando o distanciamento. E chegamos à parte mais antiga, em que as salas são menores. Então, nós precisamos dividir essas salas com monitor e professor, como a Karina bem explicou, de uma maneira bem clara. Nós teremos o professor numa sala e o monitor na outra. Interessante que as nossas profs já estão assim, eu explico a matéria agora aqui, troco de lugar com a monitora e eu quero explicar. Eu acho tão interessante isso, o professor quer explicar, o professor quer ensinar, eu vou explicar para outra turma. Então, essa é a sistemática que nós vamos adotar. Então, nessa parte mais antiga, em que as salas são um pouco menores. Nós temos 3 acessos para a entrada. Nós temos o portão, o acesso da frente, e quem tem aula no primeiro e segundo piso vai entrar lá por baixo. Nós não vamos ter esse encontro, essa circulação dentro da escola, para que realmente a gente consiga respeitar todos os protocolos e atendê-los. Temos de manhã, de tarde, 3 momentos de lanche, já organizamos o refeitório com horários distintos para que haja esse momento deles. De manhã, primeiro e segundo piso vai receber a merenda nas salas e os demais terão no refeitório. No primeiro dia a gente pensou assim, quem conhece o Valverde, né, Maria? Sabe que o primeiro dia de aula não tem lugar para estacionar desde lá da Oleoplan e vem descendo, porque é muita gente lá que vem, que turma é o meu filho, onde eu vou, para onde eu vou, como é que eu faço? Nós vamos ter reunião com os pais antes de iniciarmos, e eles estão nos grupos de WhatsApp. Eles já sabem qual é a turma do filho. Então, ou virá grudadinho na roupa qual é a turma dele, ele vai chegar, nós já vamos encaminhar, ou na palma da mão escrito, não tem o adesivo, escreve na mãozinha dele. Ele vai entrar por esse acesso, nós vamos orientá-los,
e estaremos lá para recebê-los. A gente sabe que olhando assim, o papel aceita muita coisa, né? Que a gente sabe que o caminho se faz ao caminhar. E nós temos uma particularidade muito interessante no Irmão Jerônimo, que é a quantidade de transporte escolar que sai e que chega na nossa escola. Se nas outras escolas eles começam às 7h15 a chegar, na nossa eles começam às 6h30, 6:45. Então a entrada ela é muito gradativa. Nós não temos medo da entrada, tá? Como são 508, eu não tenho como lembrar para onde ele vai. Vou pegar a bandeirinha vermelha ali. A Diri fica num dos acessos com uma bandeira coloridinha, na cor vermelha. A criança, a Gabi, passa já para o segundo e volta. Ela tem um crachá grudadinho desde o primeiro dia. Lorenzo Cantarelli, Jardim A1, parada Escoteiros, e a cor dele, o transporte dele é o amarelo. A criança ela é muito visual nessa hora. Estou lá, no vermelhinho, ele está com o crachá vermelho, ele vê a bandeirinha da Diri ou do monitor que está na parada e vai se encaminhando para o transporte dele, porque nós temos desde os 4 anos. E eles vêm com o crachazinho, guardam na mochilinha, saem com o crachá, a gente junta, separados os núcleos, chegou o transporte. E é muito interessante. No primeiro mês é a bandeira, no segundo é a voz. Eu tiro a bandeira, gradativamente. Eu só digo vermelho e eles vão. Depois não precisa dizer mais nada. Eles já conhecem o motorista e eles já conseguem. Para vocês terem uma ideia, né? Então o vermelho vai para Encruzilhada, para Pedreira, São José, Galícia, Jato de Areia, Linha República, Benato e a Tenda do Balotim. Se vocês forem lá para o verde, imaginem o trajeto. O Trevo de São Valentim, o Galícia pelo lado de baixo, o CTG, o Agrícola, a RGE, Granja Verona, Bar do Polaco, São Francisco do Retiro, ali tem que pôr letra maiúscula, Estação Experimental, Trevo de Fagundes. Então eles conseguem e eles vão assimilando isso muito tranquilamente. A gente sabe que é tudo uma questão de engrenagem, né, Gabi? Que a gente não tem como dizer, bah, vai dar 100% certo. Mas a gente está disposto a tentar, a iniciar e a recuar se for necessário. Acredito que estamos organizados nesse sentido e a gente quer muito que eles venham para a escola. Ok, eu acho que era isso, estou à disposição. Obrigada. Obrigada. Lu? Boa tarde a todos. Então, eu sou a Lucien, diretora do Felipe dos Santos. Agradeço muito pelo convite. Tá? Não tenho explanação, mas assim vou falar brevemente. Até porque eu acho que a Isa colocou muito, né, de como vai funcionar as escolas e as gurias também. Então, Felipe dos Santos, Escola Central. Nós temos um espaço muito reduzido, extremamente reduzido. Aí, não tem espaço, né, para ampliar demais. Isso. Então, contamos neste momento com 9 salas de aula no total, tanto para o turno da manhã como para o turno da tarde. Pensamos, num primeiro momento, em fazer, né, em ter aula normalmente, presencial, com todas as turmas. Tentamos pensar em colocar nas salinhas lá, onde existiu mais educação, que é lá no ginásio, mas são salas de 2x3, impossível, não tem ventilação, são salas quentes. E outra, existe o ginásio e o refeitório também, né? Então não tem condições. Pensamos, mas impossível. Teríamos que colocar também algumas turmas no ginásio. Acústica terrível, chuva, as gurias também pensamos juntas, né, com a SMED, sobre essa sistemática, então se tornou inviável, sem condições. Usar o laboratório de informática, uma sala de 1,5 m por 4, impossível, né? Biblioteca extremamente apertada, não tem, onde tem um mobiliário, não tem aonde se movimentar, impossível também. Então, voltamos atrás e pensamos na modalidade presencial, né,
uma parte presencial, 50%, e os outros 50%, então, à distância, em casa, né? Reorganizamos as 9 turmas, bem direitinho, né? Primeira semana vem a turma 1, semana 2, a segunda semana de aula vem a turma 2, dividimos em turma 1 e turma 2, né? Primeira coisa que fizemos, reorganizamos os grupos de WhatsApp da escola com os pais. Nós já tínhamos os grupos feitos do ano passado, apenas reativamos e incluímos os alunos novos, os pais, né, dos novos alunos. Neste momento em que eles foram respondendo, né, eles dão um ok, a gente percebeu que nós temos alguns alunos que não têm nem acesso ao WhatsApp. Então, em vários momentos, né, a gravação de aulas também não vai se dar. Não tem o porquê, porque esses alunos não têm o acesso. Então, a aula impressa vai ser a nossa solução em muitos dos casos. Necessária, né, Lu? Isso aí, necessária também. Até porque pais que não têm internet, têm o celular, mas não têm internet, ou no momento que vai acessar a videoaula, o sinal já cai, então não é impossível para eles, né? Então, a gente, primeira coisa, reorganizamos os grupos de WhatsApp. Então, agora nós já temos uma noção de quem tem acesso, de quem não tem, e de que forma que a gente pode proceder. Informamos, então, aos pais, nesses grupos, a modalidade de ensino, presencial e híbrido, né, com 50% dos alunos presencial e 50% em casa. Isso se fez necessário por causa do espaçamento, né, do distanciamento que a gente precisa manter na sala de aula. Reorganizamos tudo, todas as salas de aula estão com capacidade entre 10 e 11 alunos, tá? Não temos espaços para colocar mais gente, não tem gente. Retiramos todas as classes, deixamos tudo no ginásio e deixamos o local o mais adequado possível. O que mais? Tá. As famílias não possuem um bom acesso, aí, um bom plano de internet, né? Isso, nem notebook, nem computador. São raros os que têm notebook e computador. Raros. Outra coisa. Enquanto o grupo 1 fica em casa com as atividades recebidas na primeira semana, né? O outro grupo, então, participa das aulas. Os horários já estão prontos, né? Nós realizamos também, a gente planejou ali direitinho os horários de lanche, para que os alunos não se deparem todos ao mesmo tempo, né? São 3 a 4 horários, tanto no turno da manhã como no turno da tarde. No momento da higienização, tanto na entrada como na saída também, com horários diferenciados para as turmas. Temos 2 locais, 2 entradas, o portão de entrada e a porta da frente da escola. As medidas também, né? Estamos preparados, colocando distanciamento nas filas, né? No momento da higienização, porque a gente tem que pensar. Os alunos vão entrar, alguns acabam se acumulando lá na frente da escola. Isso né? Acontece, gente. Por mais que tu diga, não, tu tem que chegar 12h55, vai ter aluno que vai chegar ou antes ou depois desse horário e a gente vai ter que dar conta disso. Então, a gente está com os protocolos todos bem organizados, pensamos, né, no distanciamento, no momento de receber os nossos alunos, e eu acho que é isso, né? Seja o que Deus quiser. Depois, se a gente tiver que voltar atrás, a gente vai voltar atrás. Né? Já voltamos atrás uma vez, num primeiro momento. E se tiver que retornar, é isso que vai acontecer. Obrigada, Lu. A Neide. Vocês vejam que a gente pegou uma realidade, uma escola com muito espaço e uma escola com muito pouco espaço, né? Com realidades distintas de aluno, inclusive de acesso à internet. São 2 realidades totalmente diferentes, né? E a Neide agora com as EMEIs.
Boa tarde. Então, é um prazer estar aqui hoje e poder falar um pouquinho da nossa educação infantil. É um momento em que, além das famílias tinham que retornar, né, em que as crianças teriam que retornar para a escola, mas a importância dessas crianças estarem na escola. É um momento em que era necessário. Então, foi pensado, como a Isa já passou, foi pensado muito, repensado. Todas as gírias das EMEIs, a gente se reuniu várias vezes na Secretaria de Educação desde o ano passado, depois que teve o questionário para as famílias, onde 98% então retornaria ao presencial. Foi pensado com muito carinho e muito cuidado como a gente poderia estar retornando com as nossas crianças. São crianças de 4 meses a 4 anos. Então, foi pensado, repensado, como eu disse muitas vezes, porque é um momento bem delicado. A educação infantil, 0 a 3 anos, é difícil a gente fazer o distanciamento. Então, a gente teve que pensar em estratégias em que podia ser utilizada para essas crianças, para esse nosso retorno presencial, onde as famílias necessitavam, como a Isa já colocou, e como eu falei, as crianças precisavam voltar para a escola. É o momento de brincar, de interagir com as outras crianças. A educação infantil é o toque, é o ficar perto, né? Então, como eu disse, o distanciamento realmente é um momento que a gente está usando outras táticas para tentar levar da melhor forma, né, todos esses protocolos que a gente está seguindo. Então, a EMEI Anitta, ela fica no bairro Santa Lúcia. A gente está com 193 matrículas, temos 13 salas, temos ainda uma sala que não foi aberta, que a gente está esperando, conforme a lista de espera das crianças, a gente vai estar podendo abrir essa sala também para poder atingir a demanda que está sendo necessária, né, conforme a central de vagas. Então, a nossa chegada. Foi feito 2 entradas, né? A escola ela é grande, temos a primeira entrada, que é aqui na parte da secretaria, e onde é seguido todo o protocolo em que os pais têm que ser seguidos e as crianças também. Esse momento de adaptação, nós tivemos entrevistas com familiares dia 4, 5 e 6. Nesse momento das entrevistas, as professoras passaram todos os protocolos que a gente vai estar seguindo na escola. Como não foi possível fazer a reunião geral de pais, devido à aglomeração, né? Então, foi passado todas essas informações, inclusive onde a família assinou o termo de permanência da criança na escola, e juntamente, né, então, com as professoras, a gente conseguiu organizar todo esse nosso retorno. Essa entrada, então, ela fica, como eu disse, na secretaria. Quando as crianças chegam, as famílias também, como eu ia falar desse período de adaptação, que é muito importante para a educação infantil, esse momento, eu acredito que em uns 15 dias, as famílias vão ter que, o pai ou a mãe vai entrar na escola para deixar o seu filho. Por quê? Porque é muito importante que o pai ou a mãe, a gente está permitido a entrada somente de uma pessoa da família, que deixe essa criança na sala, que essa família fique segura, que essa mãe esteja segura em deixar o seu filho lá na escola e que a criança se sinta segura também. Então, a gente está permitindo a entrada da mãe nesses dias, até passar esse período de adaptação, esse período de acolhimento. Eles ficaram em casa quase 1 ano e, realmente, agora, o retorno, a gente percebeu que até os maiores, às vezes, estavam um pouquinho inseguros. Mas a grande maioria, eu posso afirmar que está muito feliz com o retorno. As crianças estão voltando muito alegres. Então, era necessário mesmo, e chegou a hora da gente voltar. E a escola, eu posso afirmar também que todas as EMEIs estão muito seguras. E isso foi passado na entrevista familiar. A escola está segura para essas crianças. E as professoras também estão seguras, porque tem todos os EPIs que elas estão usando. Claro, agora com o calor, o jaleco, se a prof não usar o jaleco, o uso da máscara é indispensável. E tem todo a questão da higienização que elas estão fazendo a toda hora, né? Mas a Secretaria de Educação forneceu todos os EPIs, então a professora também está protegida. E a escola é segura. Então, pode passar. A criança chega com a mãe, ela higieniza as mãos. Pode passar. Aqui já tem outras crianças também. Tem o tapete sanitizante que está ali do ladinho.
tem a medição da temperatura, é medida a temperatura nas crianças e nos pais também. Quem entra na escola é medido toda a temperatura e feito todos os protocolos para a entrada. Aí a criança se dirige à sala. A outra entrada, a segunda entrada, é da parte do lado da escola. Então, a gente fez também essa entrada. Como a escola também ela é grande, a gente dividiu. Essa entrada aqui, então, fica para as crianças que estão nessa parte que foi ampliada da escola. Eles também entram seguindo os mesmos protocolos. Chegam, ali são gêmeos, por isso que o pai está com 2. Chegam, álcool gel, faz a medição da temperatura e se dirige à sala. Então, a família, como eu disse... E a saída, a gente tem uma porta para a saída, que é a porta do refeitório. Então, não se encontram ali na hora que está chegando alguns pais e os outros estão saindo também. Nesse período de adaptação, são horários, porque eles não estão chegando todos juntos no mesmo horário, são em alguns horários que a criança está frequentando a escola. Jardins e maternais já estão turno integral, porque eles já são maiores e já estão ficando super bem. Essa marcação, Neide, se tu me permite, Sim. A nutricionista da secretaria, ela passou em todas as EMEIs e foi feito de acordo com o protocolo de distanciamento. Então, o lugar do pratinho já está com o outro todo delimitado para que a criança não ultrapasse, né? Fique nessa... É bem montessoriano mesmo na organização, mas vale a pena. Esse é o nosso refeitório, então. Foi todo demarcado, né, com esse adesivo que foi colado na mesa, conforme o distanciamento das crianças. Ali é o café da manhã. Então, eles chegam, eles pegam o café, o pão, né, conforme o que tem, e já vão sentar direitinho na marcação. Porque a educação infantil tem que ser com desenho, com formas. A escola está cheia de desenho nos corredores, de banners, tudo para mostrar como que é esses protocolos que a gente tem que seguir, porque mesmo falando para a criança tem que visualizar. Então é importante que eles vejam o lavar as mãos, no banheiro tem o adesivo de lavar as mãos, no chão tudo tem pezinhos onde eles têm que entrar, quando eles têm que sair, qual a direção deles, vão seguindo a trilha dos pezinhos. São todos adesivos que a gente mandou fazer, e para deixar a escola também mais organizada e para que as crianças pudessem entender como seria esse novo normal, que não era mais o que a gente deixou lá em março. Ali a refeição do almoço, tem o distanciamento também. O sono. Então, temos uma rotina. As crianças que ficam de turno integral é das 7 da manhã às 6 da tarde. Então, eles chegam de manhã, tomam o café, tem o almoço. Depois do almoço, tem a hora do descanso para aqueles que têm necessidade. Esse descanso também a gente pensou, qual a melhor forma da gente poder fazer em relação ao travesseiro, à coberta, porque antes era guardado no armário, tudo um em cima do outro, o travesseirinho também. Agora não. Então, agora a gente adquiriu esses sacos, onde identificados, cada criança tem o seu saco com o travesseiro e a sua cobertinha. Agora eles têm o lençol por causa do calor. É pedido para as famílias, a família que manda o travesseiro e o lençol. Essas camas, elas são higienizadas, as meninas da limpeza, elas estão toda hora higienizando cama, maçaneta, mesa, toda hora, porque a gente precisa. A gente teve uma conversa com elas também, passando tudo como é que seriam esses protocolos de higiene, porque na educação infantil, como eu disse, o distanciamento fica mais difícil, então a gente tem que fazer com que seja tudo muito limpo e higienizado após a criança utilizar o espaço. Então, ali é uma salinha de jardim. Aqui temos colchões também, os menores, berçário 2, 3, dormem em colchão, mas é tudo identificado, não fica nada junto. Como eu disse, então, a importância da higienização. Em relação aos brinquedos também, tudo que era de pelúcia ou que não podia ser higienizado foi tirado das salas, dos outros espaços, tudo foi tirado. Somente ficou, principalmente no berçário, onde que os bebês eles ficam no chão. Somente foi deixado o que pode ser higienizado, lavado e passado o álcool
borrifado com o álcool também nesses brinquedos. Todo dia é feito isso. Então, a importância dessas pessoas que a gente tem na limpeza, das professoras e também das auxiliares. A gente tem auxiliares nas turmas que podem estar fazendo toda essa higienização para essa melhor segurança das crianças. Então, o transporte, como a Isa já falou, o transporte ele é oferecido para crianças de 4 anos. Por quê? Crianças menores, de 3, 2 aninhos, tinha que ter a professora do lado sentada, uma auxiliar ou uma professora no transporte, porque eles são pequenos, mesmo colocando o cinto, é difícil que essas crianças fiquem no banco sem um adulto junto. Então, a gente ofereceu, né, a Secretaria de Educação ofereceu o transporte do municipal somente para os de 4 anos. Dentro deve ter um registro também do distanciamento, é uma criança por banco. Então, crianças menores fica mais difícil, porque tu tem que ter a professora ali o auxiliar juntamente para poder ficar com essa criança menor. Então, esse transporte está sendo oferecido somente para crianças de 4 anos. Até agora, a gente não teve problema com o transporte das famílias. Foi feito esse questionário, né? As famílias estão deixando a criança na escola, estão vindo buscar, estão respeitando o horário. Então, é um momento bem delicado. São 2 dias somente que a gente teve de escola, né? Mas hoje já foi bem melhor que ontem. Foi bem mais tranquilo. Hoje as crianças estavam mais tranquilas. Ontem era tudo novidade. Mas eles chegaram muito felizes. Claro, o choro faz parte na educação infantil, mas a maioria está muito feliz. E também os que estão chorando, é normal o choro. Mas eles estão muito felizes com essa chegada, esse retorno na escola, que era tão necessário e fundamental. Então, eu acho que todas as 4 EMEIs, elas pensaram juntas, né, cada uma na sua realidade. Mas, juntamente, a maioria, a gente pensou nos detalhes juntos, e o que eu friso bastante é a higienização, que é o que está sendo feito na escola. Distanciamento é mais difícil na hora de brincar, na hora de... O uso de máscara também, que eu esqueci de dizer, não é obrigatório o uso de máscara para crianças abaixo de 6 anos. Uhum. Porque eles não sabem usar direito a máscara. Eles puxam, eles tiram, e também pode até causar alguma coisa, né? Então, a gente teve uma nota normativa da Vigilância de Saúde do Rio Grande do Sul, que tem essa nota que não é obrigado a usar máscara crianças abaixo de 6 anos. Isso foi passado para as famílias, e a família que optou. Tem crianças que chegam com a máscara, quando chegam já guardam, e tem crianças que estão chegando sem a máscara. Mas é a opção da família, a gente passou isso para a família daí. Isso depende de cada um. Eu acredito que é isso. Obrigada, Neide. Então, né, Cris, eu acho que demais vereadores, nós procuramos aqui passar as realidades distintas, tanto da educação infantil quanto as de ensino fundamental. E eu friso aqui, como eu sempre falo, inclusive falo com as gurias, a importância que a escola exerce para a conscientização das crianças. Vocês viram as crianças pequenas chegando. Se essa pandemia veio e nós temos que conviver, é através da educação e da conscientização que a gente vai conseguir trabalhar na sociedade. E essas crianças chegam, elas já estão inseridas com o uso da máscara, álcool gel, enfim. Todo um protocolo de cuidado de si, cuidado do outro, que a educação trabalha. Então, eu penso que todas essas normativas, essa construção, essa modificação na reestruturação das escolas e também do cotidiano, ela é necessária para que a escola consiga funcionar, né? Vocês viram o quanto complexo é. 2020 foi um ano trabalhado pensando em como nós faríamos um 2021. Ele serviu de um planejamento. Então, nós estamos planejando, caminhando, replanejando, e essa é a realidade das nossas escolas. A gente quer muito que dê certo, principalmente a questão, né, eu acho que na educação infantil é uma preocupação muito grande. A questão do transporte nos preocupa muito, porque aglomera, transporte aglomera. Então, a gente precisa ter alguns cuidados maiores em alguns momentos. E nós nos preparamos para esses cuidados. Então, eu acredito que essa seja, né, Cris, um pouquinho da rotina da educação infantil
e do ensino fundamental. Obrigada pela oportunidade, e para nós foi muito gratificante poder dividir com vocês toda essa construção, né? Porque, como eu falei antes, Legislativo e Executivo trabalhando juntos, a comunidade ganha. Né? Obrigada. Secretária Isa, professoras, a semana passada, quando a secretária Vanessa esteve aqui, o meu vice-presidente, o vereador Aristeu, fez uma pergunta, e eu fiquei olhando para ele quando ele perguntou para ela se uma pessoa que fez a vacina poderia pegar o Covid. E a resposta dela foi que sim, e que ele pediu se já teria acontecido aqui em Veranópolis, a resposta dela foi que sim. Eu disse, nada mais me surpreende. Hoje chegamos aqui e eu fico extasiado com o que eu escuto, porque com toda a formação que a gente tem, toda a informação que a gente tem, o pensar na escola, o pensar de vocês, realmente me deixou sem palavras. Porque é uma situação extremamente complexa. E que pode ser alterada a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer minuto. Olha, eu não sei nem o que dizer para vocês, mas eu coloco a palavra para os vereadores. Vereadora Mara, por gentileza. Boa tarde, senhor presidente, nossos colegas vereadores, boa tarde, Isa, professores, diretores, é um prazer enorme tê-las aqui hoje, e poder deixar para nós um pouco dessa caminhada de vocês. Eu digo um pouco, porque, gurias, eu sou um pouco cúmplice de falar da educação, mas hoje eu vejo a educação como um balão mágico. E vocês é que têm a cartola. Porque, olha, parabéns da maneira que foi conduzido tudo isso, do que foi pensado, do que foi construído. Eu só gostaria que vocês colocassem, a Prof. Mari falou de uma maneira, a Prof. Neide falou de outra, eu acho que a questão do transporte escolar, né? Quais são... vocês dessem uma explanadinha um pouquinho, porque tem bastante gente que está nos ouvindo, e eles também têm o interesse de saber, e nós também temos o interesse de saber. Como é que está funcionando, além da bandeirinha, além do banco para cada aluno? Quais são as orientações que vocês da Secretaria estão passando para essa questão do transporte escolar? Obrigada por vocês estarem aqui e agradeço de novo ao nosso presidente pela maneira que ele está conduzindo esse ano na Câmara de Vereadores. Muito obrigada. Até para acrescentar, Isa, a pergunta da Mara, a higienização das vans e dos ônibus. Sim. O transporte, então, como nós falamos, né, por uma questão de precaução, em função da aglomeração, de 0 a 3 anos, nós conversamos, né, que nem eu explanei com o Dr. Lúcio, inclusive com a pediatra, a doutora Jeter. Num primeiro momento, nós começaríamos não oferecendo em função do contato que tem, né, dentro do transporte. Os outros transportes, dos 4 anos em diante, os motoristas, eles estão com álcool gel. Nós passamos em todos os alunos que ingressam no interior do transporte. Nós temos, por protocolos vindos do Estado, a autorização de transportar 50% na linha, como a Neide mostrou aí na educação infantil, o ensino fundamental também. É um aluno por banco. Isso demanda muitas vezes que nós tenhamos que colocar 2 linhas para, né, o mesmo local, porque os alunos precisam, os alunos que vêm do interior principalmente. Então, os alunos todos são higienizados, só entra no ônibus com máscara, isso é uma determinação, o motorista também. O aluno sai, é higienizado os bancos, para que outra leva de alunos entre, né? Então, as determinações gerais do transporte 50% somente em cada linha, com toda a higienização nos bancos e também dos alunos.
inclusive é o interior do micro, né, corredor. Então, é uma preocupação muito grande, porque o transporte, a gente sabe que as pessoas dependem muito, né, e nós vínhamos com essa questão do transporte sempre cheio, eu digo cheio na questão de lotação máxima, né, e nós tivemos também que readequar as linhas, readequar todo o processo para que a gente atingisse, né, e conseguisse estar, né, com os protocolos atendidos de 50%. Nós não temos permissão de estar mais do que 50% da lotação máxima do veículo. Inclusive, hoje à tarde chegou do Estado, a Andiara mandou, né, enviou para nós uma normativa da Secretaria de Saúde do Estado, salientando, né, a questão da ocupação do interior dos transportes escolares, sempre, né, prevendo os 50%. Não sei se eu respondi, Mara, se é isso. Isso aí, muito obrigada. Imagina. Vereador Vanderlei Chumbinho Zanotto. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, nossa secretária, as diretoras e coordenadoras e o povo que nos assiste. Parabéns, sabemos da competência de vocês em largar nossos filhos para a escola, vocês estão de parabéns, protocolo muito bem. A minha pergunta foi de uma mãe que ela, sabendo do nosso presidente colocando que nós teríamos reuniões com a secretária de Educação, qual o protocolo vocês vão adotar no momento que vocês identificam uma criança que está com a Covid? Aquela turma, né, ou a professora, ou um funcionário, qual o protocolo que vai ser colocado em prática, né, no momento que vocês descobrem, ou o pai comunica, meu filho está com a Covid. Muito obrigado pela atenção e parabéns novamente. Obrigada. Nós temos dentro do COI, né, de cada espaço estabelecido, a criança ou funcionário que porventura apresentar os sintomas, ele é diretamente afastado, encaminhado à unidade sentinela, ficando em isolamento até sair o resultado do exame. Se positivo, vai ficar afastado o tempo que o médico assim determinar. Dando negativo, retorna para a sala, mas sempre o afastamento da pessoa que apresentou sintomas. Esse é o protocolo que está em todos os COIs das escolas e o COI geral, que é o que foi estabelecido a nível do município, orientação da vigilância e também da 15ª Coordenadoria e da Secretaria de Saúde aqui do município. Não sei se eu respondi. Até mesmo quando a criança chega, eu estava vendo as professoras explicando, quando é medida a febre, né? Nesse ponto, então, já isola, se ela tiver com febre, já isola. Nem entra. Nem entra. Inclusive, assim, principalmente na educação infantil, qual é a orientação? E o protocolo que tem para a criança, qualquer sintoma gripal, nariz escorrendo, eu estou com uma tossezinha, eu estou com uma dor leve de garganta, enfim, criança com qualquer sintoma não permanece na escola. Esse é o protocolo, né? A gente já avisa os pais, já era antes, né, Neide e gurias, né? Nós já tínhamos essa questão do protocolo, só que agora isso ficou mais intenso, né? Foi intensificada essa questão. Vereador João Guilherme Mazeto, vereador Costa, logo em seguida. Boa noite, senhor presidente, saudando Vossa Excelência, saúdo a secretária de Educação Isabel, todos os diretores, coordenadores e quem nos acompanha. Minha pergunta é a seguinte, sabemos, antes de perguntar, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, pelo incansável planejamento que como foi apresentado e explanado aqui, demonstrou um planejamento e uma organização impecável por parte da Secretaria das Escolas. Isso nos deixa orgulhoso pelo trabalho que vocês fazem. Uma pergunta é a seguinte, a gente sabe que algumas escolas vão voltar com a capacidade, bem dizer, total, e algumas vão voltar parcial, né, com 50% da capacidade. Os pais que não quiserem encaminhar os filhos à escola, eles assinam um termo, como é que funciona, para deixar claro para quem nos escuta. Também fui questionado por algumas mães que têm os avós idosos em casa e não gostariam que os filhos fossem, né? Então, para nós deixar claro e explicar para as pessoas essa questão. Muito obrigado. Imagina. Foi o que a Karina falou, né? A questão do termo de anuência, o pai vem, né? Ele é amparado em lei para segurar esta criança em casa.
E os trabalhos, eles são encaminhados de forma domiciliares, a cada 15 dias ele vai na escola, e a gravação das aulas também é disponibilizada pelo Drive da escola e pelo WhatsApp. Tá? Ele mantém o ensino totalmente 100% online, né? Existem as 3 modalidades, essa, que é o atendimento individualizado, como é que é, Kari, o nome que a gente adotou? É o domiciliar exclusivo. O domiciliar exclusivo, esse vai ser domiciliar exclusivo, vai ter o híbrido, que é 50% e 50%, e o totalmente presencial. São as 3 frentes que nós vamos trabalhar no planejamento. Para atender as demandas, né, que estão amparadas em lei para acontecer. Vereador Costa. Meus cumprimentos, presidente, aos demais colegas, secretária Isa, demais diretoras e coordenadoras, e ao público também que nos acompanha pelas redes sociais. Primeiro, expressar minha gratidão pelo trabalho de vocês. Eu imaginava que era um trabalho complexo, porque são momentos que vocês se reinventam praticamente a cada semana, né? Mas não imaginava tanto. É até de forma orgulhosa que eu expresso essa gratidão por tanto planejamento e tanto engajamento com as nossas crianças, né? Eu tenho uma pergunta e uma curiosidade. A curiosidade é se vocês se depararam já com depressão infantil. Sim. Pelo fato da criança não estar naquele hábito escolar, e como vocês lidaram com isso. E outro fato, a gente sabe muito bem que a educação especial, ela requer digamos, um planejamento mais detalhado, uma atenção maior, né? E como vocês estão, quais os protocolos para isso, para atingir de forma mais efetiva essas crianças que têm um déficit no aprendizado? Muito obrigado. Imagina. Respondendo a tua pergunta, não sei, algumas das gurias quiserem se manifestar também, fiquem à vontade. Nós recebemos, sim, Rodrigo, várias crianças depressivas, adolescentes, inclusive. Nós estamos com várias frentes de receber, por quê? Tem criança que não se habitua à rotina mais, porque está em casa, inclusive adolescentes, tá? Nós temos Desculpa, qual que é a faixa etária que mais acontece isso? Mas dos 10 em diante, eu acredito, né, gurias? 10 anos em diante. Nós temos isso bem presente nessa faixa. Criança que não quer mais ir para a escola, né? Nós temos várias crianças, inclusive em fase de alfabetização, que as pais nos comunicam, os pais ligam para a secretaria que estão conversando, nós também damos o auxílio, nós temos o PRADES com as psicólogas, enfim, os encaminhamentos. Nós temos crianças que estão com síndrome do pânico, tá? A escola já, ou em função do vírus, assusta, né? Isso também para nós é uma preocupação, e nós já estamos pensando em estratégia de estar trabalhando saúde mental dentro da escola. E nós temos adolescentes que, em função das aulas serem online, começaram a trabalhar, né? No 9º ano. Então, assim, agora, 8º ano, 9º ano, começaram a trabalhar, e agora eles precisam retornar para a escola. Nós temos essa situação também. Então, ontem nós nos deparamos com isso, com as diretoras, e nós estamos pensando em estratégia, porque até os pais que estão nos assistindo, é imprescindível que esses alunos, que esses adolescentes terminem o ensino fundamental, o ensino médio. A gente sabe de muitas necessidades, né? Cada família sabe da necessidade que tem, mas o momento agora é de retorno para a escola, do retorno que esse aluno esteja na escola no período que a aula aconteça, né? Então eu acho muito importante isso acontece, e então nós estamos trabalhando, né, com essa questão da saúde mental, e tem. Por isso que eu digo, a escola é necessária. A escola, ela não é só necessária para a parte cognitiva, a escola é necessária para a parte social da criança. Na escola, a criança aprende a conviver com o outro, aprende a conversar, então, o respeito, enfim. Tem criança que ficou afastada 11 meses da escola, 1 ano. Isso é bastante para uma criança em fase de desenvolvimento. Então, assim, né, o que o professor, e nós estamos também conversando muito com as diretoras, é o olhar desse professor e o olhar da escola para com essas crianças que estão retornando de diversas realidades. Isa, só para, desculpa me interromper, porque eu acho que pega um gancho. Tu acha que esse momento de complexibilidade de ter alunos que não frequentaram a escola, ou que não optam por não ir, ou não estão com uma atenção adequada para o ensino híbrido, né?
Tu acha que esses alunos podem ter um reflexo mais adiante no aprendizado dele? Olha, nós vamos, desde que a pandemia se instalou, nós estamos trabalhando com redução de danos, tá? Algum reflexo poderá ter, sim. Nós estamos trabalhando com uma outra realidade. Então, frente ao que se está apresentando, nós estamos vendo os processos e trabalhando de intervenção. Nós teremos alunos que, como desenvolveram síndrome do pânico, desenvolveram o gosto por ficar em casa sem rotina. Esse aluno nós vamos ter que trabalhar no resgate desse aluno para a rotina da escola. Porque uma rotina diferenciada vai acontecer, mas ela acontece, o importante é isso. E a escola serve para que ela, principalmente para o adolescente, a rotina, eu tenho que estudar, eu tenho o meu período, então são várias sistematizações que acontecem dentro do espaço escola, que é importante para o desenvolvimento dessa pessoa. Nós, sujeitos, nós somos, né? A escola é um lugar que todo mundo passa. Então é muito importante isso, né? E nós estamos, sim, muito preocupados com a saúde mental. E vai ser uma das nossas frentes de bastante trabalho e intervenção esse ano. Quanto ao aluno, né, Rodrigo, especial, né, de sala de recurso, nós temos nos protocolos os alunos com síndrome de Down, que já nos protocolos não permite a volta. Então, esses alunos já partem, vão ficar em casa, trabalhando e tendo acompanhamento em casa pelos grupos de WhatsApp. As profs de AE trabalham muito com vídeo para esses alunos. E o pai está amparado em lei, né? Pai de aluno com alguma dificuldade, enfim, pode permanecer em casa. E a Kátia, com as profs de AE, já combinaram que elas vão permanecer com os grupos de WhatsApp, porque é onde elas têm uma proximidade com esse aluno de inclusão de forma mais eficaz. Esse aluno tem que enxergar, esse aluno tem que interagir. Então, esse aluno que tiver alguma comorbidade ou tiver algum grupo de risco de familiares em casa, vai poder permanecer com todo o acompanhamento necessário. Se for o grupo de alunos com síndrome de Down, se quiserem retornar, vai ter o transporte que nós temos na secretaria, né, a van, que busca, entrega. Então, tudo isso dentro dos protocolos vai ser disponibilizado. Não sei se eu respondi. Sim. Bom, pessoal, eu quero agradecer em nome da secretária Isabel, a Marilene, a Gabriela, a Neide, a Lucien, a Karina e a Raquel. Dizer para vocês que realmente, Isa, é uma surpresa e é um dia de cada vez. Eu gostaria que a vereadora Prof. Maria viesse até a tribuna e fizesse o encerramento dessa reunião e os agradecimentos da Câmara de Vereadores a vocês que vieram aqui acrescentar nessa noite de trabalho. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas, queridas profs. Para mim, todas são profs. Isa, parabéns. Que coordenadora, que coragem, que capacidade de coordenar uma grande equipe. Eu sempre digo assim, todo o trabalho que se realiza em equipe, com certeza, se colhe bons frutos. Que desafio, gurias, eu me emociono. Por quantas vezes eu me perguntei, onde estão as nossas crianças? E as guerreiras estavam lá para recebê-los, de alguma forma orientá-los. As nossas escolas, muito bem preparadas, muito bem organizadas, mas não para enfrentar uma pandemia. Isa, guerreira, você assume uma grande responsabilidade. Você assumiu uma grande responsabilidade. E com certeza todas acolheram esse teu modo de trabalhar, de agir, cada uma pensando na melhor maneira. Quantas vezes me passou um filme ali durante as conversas, como aluna, como mãe, como professora, como diretora. Cada momento que vocês estão vivendo, gurias, nunca aconteceu na minha vida. Hoje eu vivo isso como mãe, como diretor, como professor, como vovó, né? E como a orientadora de algumas mães em função do que a gente está vivendo.
Fica aqui, senhor presidente, o meu muito obrigado por estar aqui me representando, minhas amigas, representando meus colegas de Câmara, o quanto nós precisamos, como comunidade, valorizar esse pequeno grupo. Eu digo pequeno grupo dentro da comunidade que está ali se envolvendo, assumindo uma responsabilidade que é muito grande, porque mexe com a saúde, mexe com um momento difícil, mexe com um desafio da gente não saber o que é, o que está acontecendo, o que vai ser, o que vai acontecer. E aí eu penso assim, a Isa colocou caminhar e fazer. Né, Isa? É um caminhar, é tentar trilhar o melhor caminho para que isso chegue como um resultado positivo. E eu vejo que tudo isso são aprendizagens. O fazer, o desfazer, que a gente fazia com alunos, que a gente faz, né, com as nossas profs, que a gente faz como diretor, que a gente faz como professor, como pai, com os pais, é um fazer e um desfazer. Né? É dar 2 passos e voltar 1 passo, mas com segurança. E aí eu me ponho no lugar da educação infantil. Todas, né, convivem com a educação infantil, mas especialmente as creches. Né? Ali tem o carinho, tem todo um amor, tem toda aquela questão de pais estarem ali frequentando esse espaço, não é só as crianças. Quanto desafio, gurias! Quanta preocupação! Parabéns pela organização. Meu Deus, os meus colegas também estiveram aqui, conseguiram deixar, eu tenho certeza que todos pensam comigo assim, o quanto vocês estão sendo maravilhosas. E, ao mesmo tempo, gurias corajosas. Então, fica aqui o nosso carinho, meu e de todos os meus colegas de Câmara. Como é bonito isso, Cristiano, e eu quero aqui deixar essas responsabilidades que você passou para a gente, senhor presidente, em relação a nós estarmos nos representando, né, em cada segmento da nossa administração. Eu tive a oportunidade de estar, né, Neide, a nossa presidente do Conselho Municipal de Educação. Agradeço aqui, gente, o quanto é bonito e o quanto é bom estar lá, porque eu fui muito bem recebida e muito bem acolhida, né, pelo grupo. Isa, o quanto é bom a gente poder estar interagindo, estar ouvindo, né, e passei isso para o nosso presidente, a importância da gente conviver com esses grupos, né, e saber o que está acontecendo. É assim que se faz, é assim que se tenta fazer o melhor, assim como a Isa conduziu muito bem a sua equipe para retornar no ano letivo. Então, fica aqui o nosso agradecimento. E o que o senhor presidente comentou, né, a possibilidade de estarmos ali desenvolvendo, né, uma forma de chegar à vacina, porque eu digo, a saúde tem uma responsabilidade muito grande, enfrentar, e enfrentou com muita sabedoria e com muita coragem, né, essa pandemia. Hoje temos os nossos professores enfrentando isso também. Quem sabe sejam vistos com outros olhos e com carinho. E aqui fica o meu pedido à comunidade veranense, que olhem para vocês com um enorme carinho mesmo, gurias. Que entendam, que acolham e que apoiem vocês. Nosso muito obrigado, que vocês retornem para as escolas e contem com essa Câmara de Vereadores, né, senhor presidente, para aquilo que vocês precisarem. Vocês são dignas e merecedores de um aplauso. Cris, se tu me permite, né, eu acredito que a gente precisa fazer vários agradecimentos. Enfim, a gente nunca agradece todo mundo, né, mas obrigada pela oportunidade, né, de nós estarmos aqui e poder explanar para a comunidade toda essa organização e a forma que nós pensamos, aos vereadores, a vocês que nos escutaram, e eu tenho certeza que sempre nos apoiaram e vão continuar nos apoiando. Vocês são um braço importante para nós. As meninas, as díreas que vieram aqui, e em nome delas agradecer todas as diretoras, todas. Nós temos um grupo maravilhoso de direção de escola que é comprometida, que batalha, que faz e acontece, e as professoras. As professoras que em qualquer, né, atividade elas abraçam também conosco, né, gurias? Vestem, né, a causa e vão e buscam, então, um agradecimento aos professores e a todos os funcionários da educação. Porque se nós estamos como nós
estamos hoje foi porque nós tivemos um trabalho em conjunto com todas. Então, o meu agradecimento de coração a todos os que fazem parte da educação, porque nós sempre trabalhamos muito juntas, né? E assim que nós pretendemos continuar. Muito obrigada. Fique à vontade. Off agora.